Muito bem, estamos de volta, chegando com os destaques da semana no Instagram do canal De Carrinho, no YouTube do canal De Carrinho, e começamos falando do Grêmio. A boa notícia é o crescimento que a equipe vem tendo, melhores resultados, 4 pontos nas últimas 2 partidas, um desempenho mais consistente, mais competitivo, desde aquele segundo tempo diante do São Paulo no Morumbi, mesmo que o Grêmio tenha perdido, dão indícios de que, em seguidinha, o Grêmio pode sair da zona do rebaixamento. O aspecto negativo de tudo isso é que ele não saiu ainda, e as oportunidades estão surgindo, e o Grêmio precisa sair o quanto antes. Ele terá a possibilidade de sair neste domingo. Teremos Grêmio e Vasco na Arena Condá, em Santa Catarina, Chapecó, domingo, 19 horas. E o Grêmio, se vencer o Vasco, ele sai da zona do rebaixamento caso o Cuiabá não derrote em casa o Atlético do Paraná ou o Criciúma perca para o Juventude em Caxias do Sul. O Grêmio poderia ter saído em São Paulo na última quinta-feira, diante do Corinthians. Porém, não que isso tenha sido o principal motivo do Grêmio não vencer o jogo. Talvez o Grêmio poderia não ter vencido, como chegou mesmo com o que eu vou falar agora, a ficar na frente e tomou um empate, mas não tem como não falar de arbitragem. Pois é, mais um ano que Corinthians e Grêmio, o assunto principal é a arbitragem. E vamos lá, senhora CBF. Ano passado, o jogo mais polêmico em termos de arbitragem no Campeonato Brasileiro foi Corinthians e Grêmio. Pelo Brasileirão, aquele 4-4, o voleio de vôlei do Yuri Alberto, que seria um pênalti que poderia acarretar no 5-4 para o Grêmio no final do jogo. Então, o que a gente imagina? Opa, esse jogo tem um lado emocional forte, uma rivalidade acirrada, pois no fim do Brasileiro do ano passado, faltaram estes 2 pontos ao Grêmio. Então, precisa ter um árbitro experiente. Isso é o básico, é o mínimo. Não, a CBF coloca um novato que havia apitado apenas 7 partidas no Campeonato Brasileiro, era a 8ª partida de Série A, e ainda um novato que teve a sua autoridade retirada no momento em que simplesmente o VAR resolve utilizar o seu sistema de maneira equivocada, e só aqui no Brasil isso acontece. Porque o VAR, ele serve para corrigir injustiças, não para apitar o jogo de futebol. Isso não para apitar o jogo de futebol. E o VAR simplesmente ficou procurando pelo em ovo, e em uma jogada que ninguém reclamou, chamou o árbitro de campo, alegando que o Kahneman havia cometido uma penalidade no Romero, puxando ele. Porém, amigos, o Romero foi puxado e caiu para frente. Vocês já viram isso? Pois é, que situação. E essa decisão do VAR, que chamou o árbitro, e o árbitro claramente não queria dar o pênalti, pois ele demora a decidir, simplesmente tirou ele da partida. Os jogadores perceberam que ele não estava mais confiante, e aí foi uma confusão. O que o uso do VAR e das pessoas que estavam no VAR na última quinta-feira fizeram foi algo afrontoso ao jogo de futebol. Mas o que vai acontecer? Nada. Assim como a CBF escalou um árbitro inexperiente, não orientou o VAR a simplesmente não querer apitar o jogo de campo. O VAR não é o árbitro de campo. Da forma que aconteceu na quinta, o VAR ficava apitando o jogo, encontrando lances para tentar fazer o árbitro de campo mudar a decisão. E não,
o VAR precisa estar disponível em jogadas que realmente seja efetivo um prejuízo. Porque já havia um histórico de Corinthians e Grêmio, e já há algo que é cultural, que pode ser injusto, de que o Corinthians em Itaquera tem pênalti, é beneficiado, e aí a arbitragem resolve, na equipe do VAR, arrumar esse espelho novo em algo que já é polêmico. Para quê? Mas o que vai acontecer? Nada. Ano passado aconteceu, retrasado, há 10 anos, não vai acontecer nada, não adianta nada. Ano que vem ocorrerão os mesmos problemas. Quanto ao Grêmio, o Grêmio precisa sair da zona do rebaixamento o mais rápido possível. Porque com tudo isso, com situações que ocorreram no jogo, ele poderia ter vencido, mas cedeu o empate no finalzinho. Torcedores reclamaram do Renato, que ele poderia ter mantido o Soteldo aí até o fim do jogo. Eu concordo, o Soteldo e o Cristaldo poderiam ter ficado, era mais 10, 15 minutinhos, mas não foi por isso que o Grêmio tomou empate. O Grêmio tomou empate, e aí é uma questão coletiva, porque o Grêmio já dava, com eles em campo, muitos espaços no meio de campo. O Grêmio precisa diminuir os espaços que ele dá para os adversários tocarem bola. Porque aí jogadores de qualidade acham o melhor ângulo, o melhor chute, como o Garro, e empatam a partida. Bom, o Grêmio vence partidas quando ele não pode sair da zona. E já perdeu oportunidades de sair contra Palmeiras, contra Corinthians, não pode perder contra o Vasco. E o Internacional, diretoria colorada, não se manifestou desde a eliminação contra o Rosário Central. Só o Roger falou. Será que é só o Roger que deveria explicar essa eliminação? Roger que chegou há uma semana agora, mas na terça-feira não tinha uma semana ainda. Será? O Internacional rifou as duas únicas possibilidades de lutar por conquista que ele tinha em 24. Não sabemos se ia ganhar, provavelmente não, mas iria passar talvez por alguma dessas fases. Demitiu o treinador em meio a confrontos contra o Juventude. Foi sem técnico jogar em Rosário, foi sem técnico jogar em Caxias, e tá aí o Inter. O 4º ano de gestão Barcelos, simplesmente é o mês de julho e já acabou o ano em termos de conquistas, e o Internacional agora cuida, primeiro para fazer os 45 pontos e depois buscar uma vaga em torneios internacionais. Importante uma reflexão. Na coletiva pós-jogo do Rosário, o Alan Patrick falou junto com o Roger. Infelizmente, o Alan Patrick, com uma lesão ligamentar, fica 2 meses afastado. Mas ele não é o capitão ideal, né, gente? Até pelo tom de voz, pela expressão, pelas ideias, pelo conformismo. Eu senti falta, olhando o jogo do Internacional, de lideranças dentro de campo. Jogadores que passassem energia, que gritassem. O Inter parecia que estava jogando um amistoso, uma pelada que terminou, todo mundo iria para casa. E com o elenco caro que o Inter tem, com os salários caros que cada jogador tem, isso não é um problema nosso, mas eles ganham muito porque, teoricamente, o Inter entende que eles possam fazer muito. Não estão fazendo nada. Com tudo isso, o Inter deveria jogar bem mais, e é melancólico que 2024 já tenha chegado a esse ponto. Seguimos acompanhando o futebol, o Brasileirão, no Insta do Decarrinho. Tudo sobre as Olimpíadas também estão no Insta do @Decarrinho. Grande abraço e até a próxima semana.